Olá, você. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para podermos partilhar a palavra de Deus. Gostaria que você curtisse esse vídeo, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no canal, para que a gente possa crescer cada dia mais, né, no conhecimento. E a gente está sempre juntinho aqui, crescendo juntos. Hoje eu estou particularmente muito feliz, porque ontem eu completei mais um ano de vida, e isso é motivo de alegria, porque Deus está comigo, Deus está com você também. Então, cada ano que a gente completa é motivo de alegria, porque o Senhor tem feito grandes coisas entre nós. E quando você comemora o seu aniversário, você, na verdade, está comemorando o dia do seu nascimento, não é verdade? E hoje nós iremos falar sobre novo nascimento, uma coisa que todos nós deveríamos experimentar. E nossa passagem bíblica hoje está em João 3, e nós vamos ter uma leitura muito bonita de uma entrevista que um homem chamado Nicodemos teve com Jesus. Então vamos começar a nossa leitura. O título é Nicodemos visita Jesus. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Então, como me crereis se eu falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que estava no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aqui a gente vê de uma maneira poderosa Jesus tendo um encontro. E a Bíblia fala que Jesus, quando Nicodemos o foi procurar, Nicodemos o procurou à noite. Ele subiu o Monte das Oliveiras porque ele queria ter um encontro, ele queria conhecer aquele mestre que fazia tantos milagres. E logo quando ele chegou diante de Jesus, ele fez um elogio: mestre, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus, de uma maneira muito direta e incisiva, chega para Nicodemos e diz: se
que era preciso que ele nascesse de novo. Jesus, ele não queria ser reconhecido como um milagreiro. A primeira coisa que a gente pode aprender é que Jesus, ele não quer apenas operar um milagre na sua vida. Jesus, ele quer fazer uma transformação total. Ele quer tocar o seu coração. Ele quer tocar a sua alma. Ele quer te dar uma nova vida. E era exatamente isso que Jesus estava, naquele momento, oferecendo a Nicodemos. Só que quando Jesus disse para ele, importa que você nasça de novo, Nicodemos, ele foi até um pouco irônico e um pouco infantil também, porque é claro que ele sabia que ninguém sendo velho poderia voltar ao ventre materno. Mas ele fala aquilo de um modo como, assim, inquirindo Jesus e querendo colocar Jesus numa saia justa. E Jesus novamente diz para ele que aquele que quer nascer de novo teria que nascer da água e do Espírito. E ele ficou um pouco balançado, porque ele não conseguia compreender exatamente o que Jesus queria dizer com aquilo. E nós vamos entender um pouquinho. Nascer da água e do Espírito. Quando Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele precisava nascer da água, Jesus estava dizendo para ele, Nicodemos, você precisa ser batizado. E Jesus estava fazendo referência ao batismo de João, que o próprio Cristo se batizou. Aí talvez você me pergunte, mas Ana Paula, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Ele se batizou para nos dar o exemplo. E Jesus Cristo estava falando para Nicodemos aquela noite que se ele queria entrar no reino dos céus, ele precisava passar pela experiência do batismo. E aí Jesus também diz que ele precisava nascer do Espírito. E o que significa nascer do Espírito? Nascer do Espírito é uma transformação. E Jesus usa a referência do vento, ou seja, o vento, ele vem de um lado, vai para o outro, mas ninguém sabe para onde ele vai. Assim é o nascimento do Espírito Santo. A pessoa começa a ser transformada, mas ela não sabe de onde vem essa coisa. Simplesmente quando vê, as coisas começam a acontecer. E aquela pessoa que gostava de fazer certas coisas, a partir do momento que o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela, ela vai deixando aqueles gostos que não são de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai implantando novos pensamentos, novas atitudes, novas vontades. E assim a pessoa é transformada numa nova criatura. Mas para Nicodemos era uma coisa difícil demais, porque ele era mestre em Israel, era fariseu, provavelmente neto de fariseu, filho de fariseu, bisneto de fariseu. E como fariseu, ele estava acostumado a fazer tudo corretamente. Ele devolvia o dízimo dele, ele frequentava todos os cultos da sinagoga, ele fazia bondade, ele distribuía dinheiro para os pobres e para os necessitados. Ele estava sempre pronto a ir aonde era chamado para fazer as coisas. Então Nicodemos, ele achava que por fazer coisas, que por cumprir a lei, ele estava completamente de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa que eu quero dizer para você, querida, para você, querido, é que a Bíblia diz que ninguém será salvo pelas obras da lei. A lei, Deus não criou a lei dos 10 mandamentos para salvar. A lei não salva ninguém.
Ali é como um espelho que mostra aquilo que está errado dentro de nós. Você levanta de manhã, eu mesma, quando eu levanto de manhã, que eu me olho, geralmente eu me olho no espelho e dou um riso. Porque eu fico rindo de mim mesma, porque meu cabelo está no alto, minha cara está toda amassada, né? Eu tô daquele jeito. Aí eu mesma, né, vou deixar alguém rir de mim, eu mesma vou rir de mim. Todo dia eu rio de mim diante do espelho, quando eu me levanto. Mas aí eu vou lá no banheiro, tomo um banho, arrumo meu cabelo, penteio, escovo os dentes, ajeito, né? Visto uma roupa limpa e me olho novamente no espelho. E ali eu vejo uma outra Ana Paula, né? Uma outra imagem. É exatamente para isso que a lei serve. A lei serve para nos mostrar aquilo que está errado dentro de nós. Mas ela não pode nos salvar. O que nos salva é a graça, somos salvos pela graça. E o que é a graça, Ana Paula? A graça é um favor imerecido que Deus nos dá. Um dia lá no Éden, Adão e Eva quebraram uma aliança que eles fizeram com Deus. Eles quiseram dirigir suas vidas, né? Eles quiseram ser como... Alguém fez uma proposta que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam donos do seu próprio nariz. Só que eles não estavam preparados para administrar. E ali o pecado entrou no mundo, o pecado contaminou a humanidade e o pecado, lá também está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte. E a morte passou por todos. Mas antes mesmo de Deus criar o homem, já havia sido decidido que Deus enviaria seu filho. Aqui em João 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus na cruz derramou o sangue dele, ele ganhou toda a raça humana. Ele reconciliou o homem com Deus. Então, o que nos torna salvos é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Deus amou tanto a mim, Deus amou tanto você, que deu o seu filho para morrer por nós. E ali Nicodemos, ele ficou num conflito muito grande, porque o que parecia para ele era que Jesus queria o desconstruir. Mas como eu que faço tudo certinho, eu estou errado? Porque Nicodemos, ele se apoiava nas suas obras. E na Bíblia está escrito que ninguém será salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação vem de Jesus. E Jesus falou para ele: você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito. Nicodemos, eu não quero simplesmente ser visto por você como um milagreiro, mas eu quero transformar a sua vida, Nicodemos. Eu quero regenerar o seu coração. Eu quero te dar um novo coração, uma nova vida, uma nova perspectiva. Mas ele era orgulhoso. Orgulhoso principalmente das coisas que ele fazia, sabe? E ele ficou pensativo e não deu nenhuma resposta a Jesus. Simplesmente depois daquela entrevista, ele foi embora para sua casa. Mas depois de 3 anos, quando Jesus foi morto, ele e José de Arimateia garantiram um enterro digno para Jesus. E dali em diante, compreendendo o plano da salvação, que realmente aquele mestre que ele achava que era apenas um mestre, ele não era apenas um mestre, mas sim era o Filho de Deus,
que veio a este mundo e que entregou a sua vida em favor de muitos. E daquele dia em diante, Nicodemos se tornou um patrocinador, um ajudador, gastou tudo o que ele tinha para fazer com que a obra do Evangelho naquela época avançasse. Sabe, querido e querida, novo nascimento é isso. Nova vida, novos pensamentos, novas atitudes. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez dentro de você exista uma grande tempestade. Ou talvez exista uma grande escuridão. E nessa tempestade você está em luta contra si mesmo. Porque Jesus todos os dias te convida, vem experimentar um novo nascimento. E você tem lutado com Jesus e lutado consigo mesmo, porque talvez você ache que é difícil demais. Mas eu quero dizer para você que quando Deus ele te convida para uma nova vida, para uma nova experiência, Ele te dá junto o poder para realizá-la. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer devolver um sorriso para o seu rosto. Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar paz, Ele quer transformar a sua vida de uma maneira extraordinária. Eu gostaria de contar para você a experiência de um senhor chamado Paulo, que eu conheci há muitos anos atrás, quando eu ainda era adolescente. A esposa dele, chamada Maria, frequentava a mesma igreja que eu frequentava. E eles tinham 4 filhos bem pequenininhos, sabe aquela escadinha, um depois do outro, todo ano nasce um. Eu sei que nasceram 4 filhos. E com muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade, porque naquela época as coisas já eram difíceis. Imagine você ter um filho atrás do outro, 4 filhos pequenos para poder sustentar. E eu me lembro que minha mãe falava para mim, né? Ana Paula, vai lá ajudar a Maria. É muita criança pequena, vai lá dar uma força para ela. E eu fui, porque eu gostava muito. A Maria é uma pessoa muito amorosa, muito querida. E eu fui ajudá-la. Quando eu cheguei lá, o esposo dela, que era o Paulo, começou a beber. E de repente, ele apareceu com um facão querendo matar a Maria. E eu fiquei dentro de casa com as crianças e a Maria saiu de dentro de casa e começou a correr. Eu sei que eu vi aquele homem correr em volta da casa, atrás dela com facão, até que ela sumia. Eu ficava com as crianças dentro de casa e ele sumia também. Eu sei que eu presenciei essa situação pelo menos umas 3 vezes. E é claro, contei para os meus pais e eles não permitiram que eu fosse mais, lá para tomar conta das crianças. Eu não estou querendo aqui fazer apologia à violência doméstica, tá, gente? Entenda bem isso. Mas eu realmente me impressionei em como aquela mulher, apesar de passar isso tudo, ter decidido ficar com aquele homem. Depois de um tempo, aquele homem parou de fumar, aquele homem parou de beber, aquele homem começou a frequentar a igreja e se tornou um cristão, uma nova criatura, com novos pensamentos, com novas atitudes, um homem que cuidava da sua família.
Com certeza, Maria era uma pessoa que orava muito, que tanto amava aquele homem, quanto orava muito por aquele homem. E aqueles filhos também. Criou os filhos com ela, hoje são todos adultos, viu os netos e depois de mais de 30 anos disso, ele faleceu no ano passado. Aqui a gente vê que Deus ele não queria apenas fazer alguma coisinha nessa família, mas ele queria trazer paz, ele queria trazer felicidade, ele queria trazer completa restauração e transformação para aquela família. E sinceramente eu fiquei de boca aberta em ver, em saber quem era o antigo Paulo e em que se tornou o novo Paulo. Jesus hoje está convidando você para ter um novo nascimento. Talvez você esteja dizendo aí, Ana Paula, mas eu vou ter que me batizar agora? Não, eu não estou chamando você para se batizar agora. Eu estou convidando você a entregar o seu coração a Jesus, a aceitá-lo como único e suficiente Salvador e a permitir que Ele te dê uma nova vida, uma nova experiência, uma nova forma de caminhar. E aí, a partir do momento que você for conhecendo a vontade dele, que está revelada aqui na Bíblia Sagrada, aí o batismo vai ser uma consequência da sua atitude de aceitá-lo como Salvador. Gostaria você, dessa noite, nesse dia, entregar o seu coração a Jesus e permitir que Ele te traga uma nova experiência, um novo caminhar, uma nova vida? Jesus hoje está passando por este lugar e Ele está estendendo a mão para você. Não gostaria você hoje de estender a mão para Jesus e caminhar junto com Ele para a eternidade? Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhes teria dito. Porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus hoje está no céu, preparando um lindo lugar para mim e para você. Mas para que você possa usufruir desse lugar, primeiro importa que você nasça de novo. Experimente o novo nascimento. Entregue seu coração a Jesus e seja curado de todas as suas enfermidades, tanto as enfermidades físicas quanto as enfermidades da alma. Que você o receba hoje em nome de Jesus. Gostaria de também dizer para você que se você tiver um pedido de oração, você pode deixar aqui o seu pedido nos comentários e nós temos uma equipe que todas as quintas-feiras acorda às 5 horas da manhã e estará orando por você e orando pela sua decisão. Faça o seu comentário, coloque o seu nome e aguarde e verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus esteja com você.